Eu vou ministrar uma palavra que tem por título Pais e Filhos. Amém? Quem é que está aqui que é pai? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Então esta mensagem é para vocês. Quem é que está aqui dos pais que ainda têm os filhos sob a sua alçada? Levanta a sua mão mais alto para... Glória a Deus. Portanto, esta mensagem é para vocês. Ok? E quem é que está aqui que tem pais ainda vivos? Amém. Glória a Deus. Então acho que ninguém fica excluído nesta manhã. E esta mensagem é para vós. Amados, dizer que a Bíblia afirma já há muitos anos de que o mundo inteiro jaz no maligno. E infelizmente, amados irmãos, nós recentemente temos ouvido notícias de mães que deixam os seus filhos recém-nascidos no lixo, de filhos que matam pais, ok? É o caos. Mas a igreja é chamada para ser sal e luz. E, portanto, nesta manhã nós precisamos uma vez mais olhar para a palavra de Deus para que, primeiramente, nós possamos aprender com Deus os princípios da sua palavra, possamos aplicá-los à nossa vida e possamos não só ensinar, mas ser um exemplo para todas as pessoas nesta matéria. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos ter uma palavra de oração e depois vamos nos debruçar acerca desta temática tão relevante sobre pais e filhos nesta manhã. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua bendita presença neste lugar e nos nossos corações. Senhor, as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és cheio de amor. Aliás, Tu és amor, Pai, é a Tua essência. E o Teu amor tem sido derramado nos nossos corações e por isso estamos aqui também nesta manhã para Te agradecer, Senhor. Todo o bem que Tu nos tens feito, Senhor. Nesta manhã, Senhor, mais do que Te servirmos, Senhor, mais do que, Senhor, Te adorarmos, Deus, nós queremos conhecer-Te, Pai. Nós queremos conhecer-Te cada vez mais, Pai. Nós queremos crescer no conhecimento da Tua palavra, para que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, o varão perfeito, e possamos efetivamente, Senhor, trazer vida a este mundo que jaz no maligno e que precisa de conhecer a Jesus, Pai. Por isso, Senhor, nesta manhã, abre os nossos corações para recebermos a Tua palavra com alegria, Pai. E, Senhor, usa a minha vida completamente para ministrar a Tua palavra tal como ela é, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Salmos no capítulo 127, a começar no versículo 1, diz assim então a bendita palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa... E quando falamos em casa, falamos no nosso lar. Amém? Em vão trabalham os que edificam. E continua dizendo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A minha primeira recomendação nesta manhã, amados irmãos, é que tu possas colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Se tu colocares Deus em primeiro lugar na tua vida, em todas as áreas da tua vida, tudo te irá bem e tu serás feliz e serás abençoado e serás uma bênção. Amém? Mas é preciso também colocarmos Deus em primeiro lugar no nosso lar. Aliás, amados irmãos, foi Deus que nos deu a possibilidade de vivermos em família. Amém? Porque Ele é Deus de famílias. Então, amados irmãos, o que significa isto? Colocarmos Deus em primeiro lugar no nosso lar significa que Jesus precisa de ser o alicerce da nossa vida. A nossa vida tem de estar fundamentada, fundada em Cristo Jesus e não apenas a nossa vida, mas o nosso lar. E essa é uma responsabilidade que Deus atribuiu aos pais. Amém? Por isso o pastor Guerreiro dizia há 15 dias, nós estamos a construir. Mas para nós construirmos, amados irmãos, nós precisamos fundamentar a nossa vida na palavra de Deus, na palavra de Cristo, porque se estivermos a construir fora do alicerce que é Jesus Cristo, nós estamos a construir em vão. Ok? Então é isso que diz a palavra de Deus, se não for o Senhor a edificar a casa ou o lar, em vão trabalham os que edificam. E portanto, amados irmãos, a palavra de Cristo, na qual estamos a meditar nesta manhã, ela deve ser a base, deve orientar as nossas relações familiares. Alô? Na verdade, deve orientar, amados irmãos, e deve ser a base de todas as relações interpessoais, mas sobretudo na família. Para que a família possa ser uma família santa e abençoada por Deus. E possa cumprir o propósito para o qual Deus a instituiu. Amém, amados irmãos? Versículo 3 diz assim: eis que os filhos
são a herança do Senhor. O que é que significa isso dos filhos serem a herança do Senhor? São um presente dado por Deus. Amém, amados irmãos. E a palavra de Deus diz que do Pai das luzes vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Então os filhos são a herança do Senhor, um presente que Deus nos deu. E por isso nós devemos ser gratos pelos filhos que Deus nos tem dado. Amém? Continua dizendo, o fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, é mais do que um presente, é uma recompensa que Deus nos dá. Porquê? Porque Deus nos ama. Amém? Porque Deus nos quer ver felizes e Deus nos quer usar. Amados, a bondade de Deus para nós, ou por nós, os casados, porque quando falamos em filhos, falamos no contexto do casamento, amados irmãos. É assim que deve ser. O que for fora disto, amados irmãos, não corresponde à perfeita vontade de Deus. Mas ainda assim um filho é a herança do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então a bondade de Deus por nós revela-se também destas formas. Ou desta forma, Deus deu-nos filhos para nos enriquecer e para nos tornar as pessoas mais felizes da terra também. Olha, eu quando casei com a minha mulher, a coisa que nós mais queríamos era ter rapidamente um filho. Eu creio, vocês podem rir, mas eu creio, como diz o povo, com alguma razão, foi atar e pôr ao fumeiro. Ok? Eu creio que o Josué foi concebido na noite de núpcias. Amém? Porque inclusivamente, amados irmãos, riam à vontade, está bem? Porque tal como João Batista, eu vim para preparar um povo bem disposto. Que é para quando Jesus vier, encontre uma igreja bem disposta, não é? Glória a Deus. Não, mas sabe porquê? Porque a primeira coisa que nós fizemos quando chegámos a casa do casamento foi arrumar as coisas, não é? Nós trouxemos uma quantidade de farnel, não é? Coisas que sobraram. A primeira coisa foi arrumar as coisas. A segunda foi contar o dinheiro. A terceira foi orar, ok? Para que Deus nos pudesse dar um filho. Porque agora já podíamos, ok? E a quarta, já não vou contar porque vocês sabem. Está bem? Glória a Deus. A quinta foi dormir, está bem? Glória a Deus. Ok? Então o Josué, eu creio que ele foi logo concebido ali. Se não foi ali, foi pouco tempo depois. Haverá lá coisa melhor nesta vida, amados irmãos, do que termos um cônjuge e filhos dados por Deus? Há coisa melhor? Isto sim é ser rico. Ter uma família abençoada, ter uma mulher ou um esposo dado por Deus, que é uma bênção, ter filhos abençoados. Amém? Os filhos são a herança do Senhor, essa é a vontade de Deus. O nascimento de um filho é uma dádiva que provém do amor de Deus, porque Deus é bom. Não se trata apenas, amados irmãos, de uma consequência biológica. Nós sabemos que temos que pôr em prática aquele quarto passo, não é que eu acabei de referir. Mas não se trata apenas de uma consequência biológica. Os filhos, amados irmãos, que nós temos, foram um presente que Deus nos deu. Este era o entendimento dos patriarcas. Em Gênesis, no capítulo 33, versículos 4 e 5, quando Jacó vem da terra, da casa de Labão, ao encontro, a reencontrar-se com seu irmão Esaú, de quem tinha fugido com receio de ser morto, diz assim então Gênesis 33, 4 e 5. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram os irmãos. Amém? Quão boa a reconciliação entre os irmãos. Eu estou a falar entre pais e filhos, mas também é importante falar nos irmãos. Os irmãos vivem unidos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Dizia a pastora no Mega Grupo Vida, aliás, o melhor Grupo Vida, que é o Mega Grupo, e tivemos aqui na sexta-feira, a pastora Maria José dizia isso, e muitas vezes, amados irmãos, ou na maior parte das vezes, nós associamos à família na fé, e bem, mas vamos pensar também na nossa família na carne. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? É preciso nutrir. É a maior tristeza de pais, é os filhos não estarem bem uns com os outros. Era a maior tristeza, ok? E eu sei o que é isso, amados irmãos. Conheço muita gente em que, efetivamente, essa realidade é efetiva, ok? E é uma tristeza muito grande. Então houve aqui um reencontro, amados irmãos, houve reconciliação. Esaú, que outrora procurava matar Jacó porque foi enganado por ele, lançou-se ao seu pescoço, beijou-o, choraram. Verso 5 diz, depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? E ele, Jacó, repare bem, patriarca de Israel,
disse: os filhos que Deus graciosamente, em algumas versões diz bondosamente, ok? Tem dado a teu servo. Esta era a consciência dos próprios patriarcas. Amém? Os filhos que nós temos foram um presente de Deus. Então nós devemos estar gratos a Deus pelos nossos filhos. Eles são nesta terra a nossa maior riqueza. E quando tudo lhes vai bem, amém, a nossa alegria é plena. Amém, amados irmãos. Glória a Jesus. Em Gênesis, no capítulo 48, versículo 8 e 9, diz ainda também que Israel, ou seja, Jacó, quando José foi levado a governador do Egito e tornou-se possível trazer, não é, Jacó para o Egito, para abençoar a sua família, e diz que Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço, traz-nos para que os abençoe. Então também José tinha aprendido provavelmente com o seu pai. Ele disse: estes são os filhos que Deus me tem dado. Amém, amados irmãos. No teu coração tu deves ser grato diariamente pelos filhos que Deus te tem dado, porque eles são a tua riqueza. Amém? E repare, o que é que fez Israel quando teve a oportunidade de conhecer os netos Efraim e Manassés? Diz que os chamou e os abençoou. E aqui quero deixar também uma breve palavra aos avós e ao papel dos avós. Os avós, sabem, são chamados para quê? Para abençoar os seus netos. Amém? Foi isso que primeiramente Israel fez quando conheceu Efraim e Manassés, amados irmãos. E o que está escrito é para nosso exemplo. Então os avós devem abençoar os seus netos. Os avós devem colaborar na educação dos seus netos. Os avós não servem apenas para serem babysitters. Alô? Obviamente que os avós têm que se colocar na sua posição de avós. A educação está atribuída, a responsabilidade pela educação dos filhos está atribuída aos pais. Mas os avós, amados irmãos, devem estar próximos para colaborar, para passar o seu legado, a sua experiência, o seu testemunho. Amém. Podem dizer amém de vez em quando, que isto é verdade. Glória a Deus. Os avós devem estar presentes. Devem manterem-se próximos. Às vezes, fruto de morarem longe, podem não estar com frequência presentes, mas podem estar próximos. Hoje em dia nós temos grande facilidade através destas coisinhas, não é? Para contactarmos, para nos envolvermos, auxiliando os pais na educação dos filhos e até na sua própria criação nas mais diversas áreas, sem atrapalhar. Está bem? Atenção às sogras, está bem? Atenção aos sogros, que é para as coisas correrem bem. Como se costuma dizer, cada macaco no seu galho. Está bem? Cada um tem a sua própria responsabilidade. Agora, eu ainda não tive o privilégio de ser avô. Não tenho pressa, é quando Deus quiser. Ok? Mas eu vou ser um avô. Calma, deixem lá o rapaz estudar. Calma. Nós temos o hábito às vezes de querer apressar as coisas. Calma. O Josué veio a este mundo porque nós oramos e Deus foi generoso. Não é? Glória a Deus. Tudo tem o seu tempo, amém? E quando é no tempo de Deus é bênção. Quando é fora do tempo de Deus, até pode ser a vontade de Deus, mas se é fora do tempo de Deus, não é bênção. Ok? Portanto, vamos ser sábios nestas questões. Mas eu, amados irmãos, e temos falado isto entre casal, eu e minha mulher, nós quando formos avós, quando Deus nos der esse privilégio, nós queremos ser avós próximos. Amém? Para podermos abençoar os nossos netos, porque nós também acreditamos que há uma riqueza que Deus nos tem dado que nós devemos partilhar com os nossos netos e vai ser bom para eles. Amém? Respeitando naturalmente a autoridade do pai e da mãe. Ok? Então precisamos ser equilibrados. Glória a Jesus. Versículo 4 diz assim a bendita palavra de Deus: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Repara a bênção tremenda que é quando um casal tem filhos. É como flechas na mão de um valente. Amém? Assim são os filhos da mocidade. Verso 5 acrescenta: bem-aventurado, ou seja, abençoado, feliz, o homem que enche deles a sua aljava. Quem é que conhece as bem-aventuranças? Amém?
Jesus disse, bem-aventurado aquele que é isto, bem-aventurado aquele que é aquilo, bem-aventurado aquele que é aquele outro. Depois aqui diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é aquele compartimento onde, não é, os flecheiros colocam as setas. Ok? E quem enche essa aljava de filhos é abençoado. Portanto, deixa-me dizer, um filho, quando é fruto de um casamento abençoado por Deus, é sempre uma bênção e nunca um problema. Alô? Um filho é sempre uma bênção, porque é presente do Senhor. Agora alguém poderá dizer, olha, mas pode se tornar um problema. Claro, um filho pode se tornar um problema. Até um pai ou uma mãe se podem tornar um problema, fruto das escolhas. Razão pela qual, amados irmãos, esta mensagem é importante. Para nós aprendermos os princípios da palavra de Deus e para nós não nos tornarmos problemas. Para nós próprios e na vida das outras pessoas. Mas um filho é sempre uma bênção de Deus e nunca é um problema. Agora, quando te casares, ok? Fala com a tua esposa. Tem uma consulta de planeamento familiar. Pondera aquilo que está no coração da tua esposa, no teu próprio coração. Nós ainda não tínhamos casado e começámos a falar sobre esta questão. Quantos filhos é que nós deveríamos ter? Eu dizia 4 filhos. Porque eu pensava que estava na minha mão poder ter 2 casais. A minha mulher foi mais sábia. Ela disse, não, eu só pretendo ter 3. E eu, bem, então temos que andar à velocidade do menos ambicioso, não é? E ela, não, olha, eu gostava de ter 3 filhos. Muito bem. Então nós vamos ter 3 filhos, graças a Deus. E eles aí estão. E quando veio o primeiro, nós queríamos que fosse um rapaz. E Deus deu-nos um rapaz. E antes de eu ter nascido, já tinha nome. Era o Josué. Deus salva. Deus é salvação. Entretanto, ela engravidou outra vez. E nós pensámos um cá para o outro. Epá, agora a menina, se calhar... Um para o outro, não. Cada um por si. Se calhar a menina era engraçado. Mas, na realidade, o sentimento que crescia em nós era que era mais um rapaz. E eu, então, olha, vamos chamá-lo Samuel. E veio o rapaz. E está aí o Samuel. Amém? À terceira, eu propus à minha mulher, eu agora estou a desabafar a minha vida, não é para se rirem. Okay? Não, porque há assuntos mais sensíveis, está bem? E a gente tem que perceber o que é mais sensível do que é menos sensível, está bem? E à terceira vez eu propus suavemente à minha mulher a possibilidade de adotarmos. E a minha mulher teve na ponta da língua uma resposta para mim, que fica entre nós. E eu compreendi o que ela me estava a dizer e eu respeitei e fomos outra vez lá ao embate, ok? E ela voltou a engravidar e, pela graça de Deus, mais um filho varão, o David, não é? O amado do Senhor. Isto para dizer o quê, amados irmãos? Nós, sobre esta matéria, os filhos são um presente dado por Deus, mas nós precisamos estar de mútuo acordo com a nossa esposa, alinhados com Deus, amém? Para que a nossa família seja efetivamente a família que Deus projetou para aquele casal. Alô? Vocês não estão muito convictos. Mas os filhos são uma bênção de Deus. Amém? Glória a Jesus. Mas se quiseres ter 16, estás à vontade. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em João no capítulo 3. Versículo 35, eu agora, depois desta introdução, e de percebermos a importância das relações interpessoais, nomeadamente entre família, entre pais e filhos, eu gostaria de dedicar agora um tempinho breve aos pais, salientando alguns desafios e responsabilidades dos pais para com os filhos. Amados, eu diria que a primeira responsabilidade dos pais para com os filhos sempre é de os amar. Amém? Isto parece uma coisa muito simples, mas há pais que não amam os seus filhos, infelizmente. Ou se os amam, amam de uma forma muito estranha, porque tratam-nos mal que se farta. Alô? Então tenham a idade que eles tiverem, os pais são sempre chamados a amarem os seus próprios filhos. E isto é algo que nós aprendemos também com o próprio Jesus e com o próprio Deus. E nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados a refletir o caráter de Deus e o caráter de Cristo. Em João, no capítulo 3, versículo 35, o que é que diz? Diz, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Tu podes não entender entregar todas as coisas nas mãos dos teus filhos. Isso fica ao teu critério. Mas tu precisas de amar os teus filhos para sempre.
porque foram o presente que Deus te deu. Alô? Tenham a idade que eles tiverem, são teus. E se eles não forem, a dada altura, aquilo que tu gostavas que eles fossem, olhe, muitas vezes está lá o nosso cunho pessoal que ajudou a estragar. Alô? Porque por vezes o problema não é serem maus filhos, é serem maus pais. E eles tornam-se naquilo que aprenderam a ver. Mas a palavra de Deus diz que o Pai ama o Filho. Deus ama Jesus e ama cada um de nós. E por isso deu a vida do seu próprio Filho. É este o exemplo que nós temos no Pai Celestial. Então nós temos que amar os nossos filhos. Ponto final. Amém? Amados, já foi aqui referido pelo Mauro e até pelo pastor Isaac Reis a semana passada, que apesar de não ter estado presente, eu ouvi a mensagem e que também muito me abençoou. Deixe-me dizer, no batismo de Jesus no Rio Jordão, ouviu-se a voz de Deus, ao fim de 430 anos de silêncio. E o que é que Deus disse? Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Amém. E não foi só aí, também no Monte da Transfiguração, como a pastora referia na sexta-feira, o Monte Hermon, não é? Onde Jesus se transfigurou diante de Pedro, de João e Tiago. E apareceu Elias e Moisés e ouviu-se a voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então deixa-me dizer, o amor abençoa. Tu és chamado a amar os teus filhos e se tu amas os teus filhos, tu tens de os abençoar. Olha, e abençoar um filho passa por dar-lhe um abraço. Amém. Há quanto tempo não abraças o teu filho? Eu não quero respostas agora. Mas há quanto tempo não dás um abraço ao teu filho? O amor passa, amados irmãos, por beijarmos os nossos filhos. Eu não admito, amados irmãos, que um filho meu chegue ao pé de mim e me dê um aperto de mão. Levava um estalo. Eu não admito. Eles sabem lá em casa como é que funciona. Estendem sempre a mão. Para já porque somos homens. E o homem estende sempre a mão. Mas depois tem que haver 4 beijos. Não é cara a cara. Isso é aqui entre nós, a gente encosta a cara. Lá não. O filho dá um beijo como deve ser na cara do pai e o pai responde. E a seguir passamos para o outro lado. E o filho dá e a gente responde. Alô, sabem porquê? Porque eu sou pai e eles são os meus ricos filhos. Eu beijo o meu pai. Porquê? Porque é pai. E quando eu beijo o meu pai, eu estou a demonstrar o meu respeito e o meu amor pelo meu pai. Porquê? Porque eu não me beijo mais ninguém. Pastor Guerreiro às vezes quer-me dar um ósculo santo. Dá lá a tua mulher. Opa, dá lá a tua mulher, pá. Não foi só para desanuviar, não é verdade, não é verdade. Não, nós aqui é mais um abraço. Nós é mais um abraço. Mas o amor abençoa, então abraça aos teus filhos, beija aos teus filhos, até pus aqui uma nota, mas beija como deve ser, ok? Assim como a mulher, quando des um beijo na boca à tua mulher, é um beijo como deve ser, que ela sinta, ok? Que ela sinta, não é ali passar os lábios e, por amor de Deus, glória a Deus. Eu estou a falar coisas da palavra de Deus. Tu dás um beijo à tua mulher como deve ser e tens o dia ganho. Glória a Deus. Sim, começa logo de manhã. Olha, elogia aos teus filhos. Foi o que Deus fez. Este é o meu filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer. Isto é o quê? Isto é o maior elogio que um pai pode dar. Diz isso aos teus filhos. Olha, eu tenho prazer em ti. Olha, puto, tiveste muito bem. Eu não sei se no teu lugar faria tão bem como tu fizeste. Animá-los, encorajá-los, elogiá-los. Porquê? Porque são nossos. Não são os outros que os vão elogiar. Alô, até pode haver alguém que o faça, mas a responsabilidade é nossa. E quando eles chegam a casa desanimados e abatidos, o que é que nós vamos fazer? É como antigamente. A professora ralhou comigo, bateu-me, pum! Nem esperava para ouvir a justificação. O pai dava-lhe logo. Não pode ser assim. Nós temos que os acolher, amados irmãos, temos que os ouvir, temos que os encorajar, ainda que eles tenham errado. Porque é assim que Deus trata connosco. Alô? Não há aqui ninguém que não erre. Está bem? E quando nós vimos a presença de Deus reconhecendo o nosso pecado, Deus não nos corraça. Deus não nos maltrata. Amém? Deus perdoa-nos quando nos arrependemos. Mas todos nós falhamos. Então nós precisamos ser estes pais para os nossos filhos. Que elogiamos, que encorajamos, que apoiamos. Amém? Para que eles saibam sempre, em toda a parte, em todo o lugar, em todo o tempo, que há alguém com quem podem sempre contar. Amém. Eu quero ser essa pessoa para os meus filhos e para os meus netos.
Eu quero que eles digam e saibam no seu coração: o meu pai e o meu avô é alguém, esteja onde eu estiver, aconteça o que acontecer, eu sempre poderei contar com ele. Amém. Porque é assim que nós olhamos para o nosso Pai Celestial. E é isso que nós precisamos ser primeiramente na vida dos nossos. E deixa-me dizer alguma coisa que também com a qual os irmãos poderão identificar. Isto é muito importante para mim. Eu compreendi melhor o amor dos meus pais por mim, sabem quando? Quando fui pai pela primeira vez. No dia em que o Josué nasceu, houve qualquer coisa cá dentro que mudou. E eu passei a olhar para os meus pais de outra forma. Porque aquilo que aquele menino era para mim, eu reconheci que já tinha sido assim para alguém. Já tinha sido a maior alegria do coração de alguém. Amém. E isso é de valor, amados irmãos. E nós temos que pensar nestas coisas. Mas eu já lá vou também relativamente à questão dos filhos. O segundo aspecto, amados irmãos, para além de amarmos os nossos filhos para sempre, é estarmos prontos, preparados, dispostos a perdoar. Os nossos filhos erram, amados irmãos. Quem é que não erra? Quem é que não teve a idade deles e fez coisas que não devia? Olha, deixem-me dizer, eles estão aqui, ainda por cima nenhum deles está de serviço hoje. Estão todos aqui a ouvir o pai. Eu fui bem pior do que eles. Hoje em dia, amados irmãos, eu sou aquele pai que ensina, que admoesta, que corrige, né, que dá o devido aperto, às vezes um bocadinho mais, vem a mãe e mete água na fervura e a gente vai se equilibrando e eles vão se aguentando, ok? Mas eu tenho noção que muitas vezes eu fui pior do que eles. E portanto eu não tenho o direito, amados irmãos, agora, não é, de os massacrar, de os atormentar. Tenho a obrigação, sim, de os respeitar, de os amar, de perdoá-los e de estar lá para lhes mostrar um caminho melhor. Amém? Diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 15, versículo 20, falando acerca do filho pródigo. Lucas 15, 20 diz que levantando-se foi para o seu pai, não é? Depois de estar lá a tomar conta dos porcos e de nem conseguir comer as bolotas. E diz que quando ainda estava longe da casa do pai, viu o seu pai. Porquê é que o pai o viu quando ele estava longe? Porque o pai sempre ficou na expectativa de que aquele filho regressasse. Amém? Pais, nunca desistam dos vossos filhos. Este pai não sabia onde é que aquele filho andava. Naquele tempo era diferente dos dias de hoje. Ok? Hoje talvez fosse mais fácil pelas redes sociais e alguns contactos e tal. Mas aquele filho quis abandonar o pai. E o pai respeitou a decisão do seu filho. E nós, quando eles são maiores, amados, quando estão lá em casa, têm que sujeitar. Ok? Mas quando vão à vida deles, nós podemos não concordar, mas temos que respeitar. Mas sempre com o coração predisposto para os receber de volta, para os perdoar. Diz que quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. É dessa forma que nós também nos devemos mover para com os nossos filhos. Porquê? Porque é assim que Deus se move para com cada um de nós. Amém. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele filho não vinha na predisposição de ser aceito como filho. Ele vinha na predisposição de pedir perdão ao pai, ok? Pela loucura que ele tinha cometido e de pedir ao pai que o aceitasse como um dos seus colaboradores. Mas ele nem deixou o filho falar. Assim que ele percebeu que o filho estava de regresso, ele percebeu que o meu filho está a voltar, é porque está arrependido. Ele veio à casa do pai, então ele desatou a correr, chegou ao pé dele, o que é que fez? Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Por quem ama, perdoa e beija, e abraça, e cuida, e envolve. Amém. E aquele pai promoveu a cura daquele filho. Porque era um homem de amor, cheio de íntima compaixão. Sabem? Era um pai à séria. Porquê? Porque tinha, por exemplo, o pai das luzes, que é o nosso maior exemplo. Então, perdoa. Perdoa os teus filhos. Ora sempre por eles. Amém. Ora sempre pelos teus filhos. Ora todos os dias pelos teus filhos. Nós temos base bíblica para isto. Vou-vos dar um exemplo. Jó, diz a palavra de Deus que o fazia diariamente e de madrugada. Ele, pela manhã, ele pensava, pode ser que os meus filhos não andem a fazer as melhores coisas, então eu vou orar e vou oferecer sacrifícios em número de acordo com os filhos que eu tenho. Amém? Então nós somos chamados, amados irmãos, a amá-los, a perdoá-los, a orar por eles diariamente.
para que Deus os guarde, para que Deus os livre. Amém. Glória a Deus. As coisas não acontecem porque sim. As coisas acontecem porque Deus se move. Mas para que Deus se mova, nós temos que fazer a nossa parte. Amém. É aí que entra a nossa responsabilidade. Então, um terceiro aspecto, amados irmãos, educar. Ok? Sobretudo agora dirijo-me àqueles pais que têm os filhos ainda sob a sua alçada. Nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. E sobretudo pelo exemplo. E não, faz o que eu te digo e não faças como eu faço. Alô? Não, é pelo nosso exemplo. Dá trabalho, é verdade. Mas esta é a vontade de Deus e é recompensador. Porque a seu tempo nós vamos ver os frutos. Amém, amados irmãos. Eu hoje estava a ouvir aqui um jovem a orar de manhã às 9h30, não é? E eu fogo, este ainda está pior que o pai. Quando começa nunca mais acaba. Glória a Deus. Dá trabalho, mas é recompensador. Amém? Mas se não seja, olha, tenho 3, vá, hoje oram vocês e deixam-me descansar. Então, amados irmãos, e na educação, primeiramente vem o quê? Vem ensinar. Provérbios 22:6 diz assim a palavra de Deus. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino. Sim, porque quando ele atinge uma certa idade já é muito mais difícil. Portanto, aproveitemos bem a oportunidade e a recomendação bíblica. Amém? Enquanto eles são pequeninos, e o povo diz também com razão, de pequenino é que se torce o pepino. Ok? Então instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então este texto o que é que nos apresenta? Apresenta-nos duas coisas: o nosso dever, a nossa obrigação como pais de ensinar os nossos filhos na sã doutrina da palavra de Deus e a promessa divina. É Deus que promete. Deus diz: instrui o menino e o resto deixa comigo. É isto que Deus está a dizer. Então nós temos esta responsabilidade. Amém, amados irmãos? Deixe-me dar aqui o meu exemplo, o meu e o exemplo da minha esposa. Nós todos os dias, dá muito tempo a esta parte, porque eu ouvia que os mais velhos, e aponto aqui para o irmão Armando Miguel, que não é dos mais velhos, mas os pais dele, não é? É desse tempo do culto familiar. Eu comecei a ouvir muita gente a falar no culto familiar. E eu decidi implementar alguma coisa parecida lá em casa já há muitos anos a esta parte. O nosso culto familiar, na realidade, não é bem um culto, é uma reunião familiar. Então nós, todos os dias, depois de jantarmos, reunimos na sala e estamos todos juntos, sensivelmente 1 hora, a conversar. Como é que correu o dia? Está tudo bem? Precisam de alguma coisa? E eles desabafam, e nós desabafamos. E depois pegamos num devocional. Agora estamos a fazer o devocional Florescer. Ok? E depois meditamos ali na palavra de Deus, colocamos questões, desenvolvemos o que há para desenvolver e no final oramos. Amém, amados irmãos? E é assim que nós, em particular, vamos construindo a nossa casa. Porquê? Cada um faz como entender, mas nós temos esta responsabilidade. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Então, eu e a minha mulher chegámos à conclusão que no nosso lar a melhor forma de o fazer era assim. Porque é quando nós conseguimos estar todos juntos. E nós estamos. E temos um tempo de qualidade, 1 hora. Amém? E é isso que os nossos filhos certamente vão levar e do qual vão ter saudade. Porque naquela hora, amados irmãos, há muita gargalhada, há muita boa disposição, às vezes entra também as correções, é o que tiver que ser, mas estamos em família. E há uma regra de dor que nós aplicamos e que eles sabem. O que se passa aqui, fica aqui. Alô? Alô? É nosso. E assim, amados irmãos, nós vamos criando unidade. Amém? E vamos crescendo. Glória a Jesus. Então, deixe-me dizer, amados, porque eu entendo à luz da palavra de Deus que a minha maior responsabilidade é ser marido de uma só mulher. Graças a Deus. Ok? E se não for ela, não é mais nenhuma. Está bem? É a mulher que Deus me deu e eu estou muito satisfeito. E também ser pai da maior riqueza que Deus nos deu, que são os nossos filhos. É a minha maior responsabilidade, amados irmãos. Deixe-me dizer, eu sou tenente-coronel da Força Aérea, como alguns sabem, e eu gosto imenso de ser militar e daquilo que faço. Eu sou pastor nesta comunidade, amados irmãos, e eu gosto de ser pastor e de orar, e de pregar, e de me envolver com as pessoas. Eu gosto, mas a minha maior responsabilidade não é ser militar, nem é ser pastor. É ser marido de uma só mulher e pai dos nossos 3 filhos. Amém. Segundo aspecto, dentro da educação. Teria mais, amados irmãos, mas em 40 minutos a gente não consegue ir mais fundo. É o que é, pela graça de Deus. E é bom.
Dentro da educação, nós somos chamados a ensinar, mas também somos chamados a corrigir os nossos filhos. Se nós queremos o bem deles, se nós os amamos, nós não podemos dar-nos ao luxo de ver os nossos filhos a cometerem um erro e não fazermos nada. Ok? Agora, precisamos é de corrigir sempre com amor. Porque é para o bem deles. E diz a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12, versículo 6. Hebreus 12, 6 diz assim a palavra de Deus. Glória a Jesus. Deixem-me só aqui. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Alô? Correção e castigo. Alô, meus irmãos? Agora fica à consideração de cada pai. Não vou dizer ao irmão e à irmã o que é que deve fazer com os seus filhos. Mas eu posso dizer, à luz da palavra de Deus, aquilo que eu faço com os meus. Se eles cometerem um erro, eu vou repreendê-los. É o primeiro passo. Eu vou dizer, o que tu fizeste está errado. Não é assim que se faz e não é isso que o pai te tem ensinado. E se for com o David, eu não preciso fazer rigorosamente mais nada, que ele fica logo em sentido. Ele ontem estava à minha espera e íamos sair os dois de manhã, porque eu com 3 filhos não ando sozinho. Normalmente cá é o mais novo. E então ele já estava vestido e calçado, estava sentado no sofá da sala com os pés, calçado, em cima da mesa. E eu, do hall de entrada, olho para ele, David, vamos. Quando eu vejo ele com os pés em cima da mesa calçado, uma coisa era descalço, que é o que ele vê o pai fazer. Quando vê calçado, olha lá, e eu fico logo. Não é preciso fazer mais nada, ok? Também se voltar a acontecer, e posso falar à vontade que ele está lá em cima, pelo menos desse eu posso falar, se voltar a acontecer também não o atiro para a janela. Quando muito os ténis. Às vezes, amados irmãos, dependendo da idade, dependendo da reincidência, às vezes nós temos que ir um bocadinho mais longe em que a repreensão já não chega, então tem que se aplicar um castigo. Aí fizeste isso depois de eu já ter ensinado, demonstrado, então hoje não há treino de futebol para ninguém. Ou então até o final do mês, dependendo das notas, não há televisão. Precisas é dos livros, de olhar mais para os livros e menos para a televisão ou para o tablet. Alô? E olhe, eles estão aí, pela graça de Deus. Amém. Mas nós precisamos de ensinar, amém, e precisamos de corrigir dentro da educação. Glória a Jesus. Vamos agora, amados irmãos, a um quarto ponto, é o último ponto, e agora queria dirigir uma palavra também aos filhos. E quase a maioria, a esmagadora maioria de nós, ainda temos os nossos pais vivos, alguns só o pai, outros só a mãe, e alguns poucos irmãos de mais idade que já não têm o pai e a mãe vivos. Mas eu gostava também de tecer algumas considerações agora dirigindo-me aos filhos, porque já o fiz aos pais, em matéria de desafios e de responsabilidades. Porque é um problema que eu também encontro na nossa sociedade. Parece que para algumas pessoas os pais só têm valor enquanto os filhos podem beneficiar deles. E isso é alguma coisa que me dá aqui volta, não é? Aqui à barriga. Olhando para a palavra de Deus, amados irmãos, a Bíblia diz que em primeiro lugar nós somos chamados a honrar os nossos pais. E se tu vives debaixo da alçada do teu pai, o honrar começa logo por obedecer. Ok? Porque se não quiseres obedecer ao teu pai e à tua mãe, estando na dependência deles, há bom remédio. Alô? Então, o primeiro aspecto da honra é a obediência, se for caso disso. Mas, mesmo que nós já não vivamos na dependência dos nossos pais, honrar significa tratar com grande respeito. É precisamente o oposto do desprezo. Nós não podemos desprezar os nossos pais. Foi por meio deles que nós viemos ao mundo, pela graça de Deus. Então, tratar com grande respeito, não desprezar, não maldizer. Olha, que eu nunca te ouça a falares mal do teu pai e da tua mãe. Portanto, tu é que voas pela janela. Mas há quem o faça. Isso não é só uma vergonha, isso é pecado aos olhos de Deus. E há quem faça ainda pior, há quem maltrate. Ok? Pois a Bíblia diz em Êxodo 20:12: honra a teu pai e a tua mãe. É um mandamento inscrito na lista de 10 mandamentos que Deus deu ao seu servo Moisés. Honra a teu pai e a tua mãe, para que
se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Deus não diz, honra o teu pai e a tua mãe se eles forem uns bacanos. Não, Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe, ponto final. Pai é quem cuida. Isso é outra conversa. O que a Bíblia diz é honra o teu pai e a tua mãe. Aqueles por meio dos quais Deus te trouxe à vida. Independentemente do seu caráter, independentemente das suas escolhas, nós somos chamados a honrar. E este é o primeiro mandamento que tem associado uma promessa. Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus quer que tu vivas uma vida longa. Mas se tu não honras os teus pais, essa outra promessa pode não se concretizar. Alô? E temos esse exemplo em Jesus. Lucas 2,51 diz a palavra de Deus. Quando Jesus, com 12 anos, amados irmãos, ficou no templo a ensinar, não é? Porque era o que ele fazia, mesmo com 12 anos, cheio de sabedoria, a falar com os doutores da lei, e os seus pais o perderam. Depois de o terem reencontrado no templo, a sua mãe ficou empolvorosa, muito aflita. E houve ali uma conversa entre eles em que Jesus diz, mãe, pai, vocês não sabem que convém tratar das coisas do meu pai. Diz que desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E por isso eu digo, enquanto estás na alçada do teu pai e da tua mãe, sê-lhes sujeito. Porque isso é agradável a Deus. Mesmo que não concordes em tudo com eles, não faz mal. É um tempo. Podes ter a tua oportunidade, não é? De ser livre. E há de ter a tua oportunidade de teres os teus filhos e de perceberes aquilo que os teus pais sofreram contigo. Então Jesus era sujeito. Além de honrarmos os nossos pais, nós precisamos, amados irmãos, de os ouvir. Nós podemos já não estar debaixo da sua alçada, mas os nossos pais continuam a amar-nos. Os nossos pais continuam a ser mais velhos do que nós. Continuam a ter, teoricamente, uma melhor experiência do que aquela que nós tivemos. E nós devemos sempre ouvir os seus conselhos. Amados, as decisões mais importantes na vida que eu tomei depois de ter casado, eu aconselhava-me com o meu pai e com o meu sogro, que também é meu pai. Só não o trato por pai, mas há quem o trate. E eu compreendo isso. Ok? E eu não tinha que decidir em conformidade com aquilo que eles me estavam a dizer, mas eu queria ouvi-los. Porquê? Porque não há mais tempo e são homens que temem a Deus. Até porque podiam ter opiniões diferentes. Então nós devemos também sempre ouvir, escutar aquilo que os nossos pais têm para nos dizer. Provérbios 1,8 diz a palavra de Deus: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Ouve aquilo que o teu pai tem para te dizer. Ouve aquilo que a tua mãe tem para te dizer. E depois pondera a vereda dos teus pés. Mas não os desprezes, não os desconsideres. Porque, em princípio, são as pessoas que mais te amam nesta vida. E querem o teu bem. Eu digo em princípio porque sabemos que há exceções. E eu tento adaptar o discurso à realidade. Ok? E eu não quero aqui falar dos meus, naturalmente. Não quero expor ninguém. Mas há alguém que ama mais os nossos filhos do que eu e a Ana Sofia. Está para nascer. E deixe-me dizer, amados irmãos, até Jesus deu ouvidos à sua mãe. O primeiro milagre que Jesus realizou nas bodas de Caná, alô? A quem é que Jesus deu ouvidos? À mãe. Isto dava uma grande pregação. Parece que a mãe estava mais sintonizada do que Jesus. Parece. Ok? Mulher, que tenho contigo. Maria diz, olha, acabou-se-lhes o vinho. Mulher, que tenho contigo e ainda não é chegada a minha hora. E ela ouviu aquela resposta de Jesus, mas virou-se para os empregados. Façam tudo o que eu vos disser. E Jesus, vá, tragam-me lá água. E o milagre aconteceu. Quem é que se pronunciou? A mãe de Jesus. Então, as mães que sejam sábias, ok? Para educar os seus filhos. E os filhos que aprendam a ouvir as suas mães e os seus pais. Pelo menos ouçam. Eu não estou a dizer para fazerem a vontade deles. Vocês têm vontade própria, mas ouçam-nos. Porque um pai e uma mãe, só de poder ser auscultado por um filho, é uma alegria para aquele pai e para aquela mãe. Pai, eu preciso de um conselho. Podes-me ajudar? É uma bênção. Ok? E há outra questão. Há muitas outras, mas eu tenho que concluir. É quando tudo à nossa volta falha. Normalmente, são eles que lá estão para nos abraçar e para nos apoiar. E se não são melhores, é porque nós também não os temos sabido honrar devidamente. Porque amar, e era alguma coisa que eu queria ter dito, mas que digo agora, amar
é algo que se aprende. Eu hoje amo mais a minha mulher do que quando, por isso é que hoje discutimos menos. Nós já discutimos muito. Hoje discutimos menos. Porquê? Porque crescemos, aprendemos a amar um ao outro. Eu conheço-a melhor hoje, ela conhece-me melhor. A mesma coisa é com os pais. Eu chegou um dia na minha vida que decidi, eu nunca mais vou discutir com o meu pai. Eu às vezes discutia muito com o meu pai. A gente entrava ali em choque. Passado algum tempo não era nada connosco. Mas temos feitios diferentes. Temos semelhanças, mas eu tenho aqui muita costela da minha mãe. Não é? E portanto às vezes a gente chocava. E eu lembro da última vez que discuti com o meu pai. E cheguei à conclusão. O meu pai fica mal disposto. Eu fico mal disposto. E ninguém ganha nada com isto. E eu decidi, eu nunca mais vou discutir com o meu pai nem lhe levantar a voz na discussão. Porquê? Porque é meu pai. Para concluir, o último ponto, cuidar. Os filhos têm a responsabilidade de cuidar dos pais. Alguns podem não gostar deste ponto ou desta conversa, mas é bíblico. E ao nós olhamos para a palavra de Deus e a pomos em prática e somos abençoados porque Deus se agrada de nós e cumpre as suas promessas na nossa vida ou então nada feito. Amados, há um momento na vida em que os papéis se invertem. Alô? Há um momento na vida em que os papéis se invertem. Por isso eu compreendi melhor o amor dos meus pais por mim quando eu fui pai pela primeira vez. E tinha ali um menino indefeso nas minhas mãos que eu amava de todo o meu coração e que estava exclusivamente dependente de mim. E eu pude perceber a atitude e o amor dos meus pais por mim de outra forma, de uma forma mais real. Então há um momento em que os papéis se invertem. Provérbios 23, 22 diz assim: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. E há filhos que se começam a esquecer e a desprezar os seus pais, os seus progenitores, quando eles começam a envelhecer. Porquê? Porque começam a dar mais trabalho. Começam a ser um bocadinho mais chatos, na nossa lógica. E nós podemos pensar que nos dão mais trabalho e que exigem de nós, sabe porquê? Porque temos as prioridades trocadas. Porque o que é realmente importante é continuar a cuidar da nossa família. A família que Deus instituiu, Ele é pai de famílias. Amém. E o próprio Jesus, e termino com este texto, dá-nos o exemplo deste cuidado, desta preocupação com a sua mãe, quando o papel se inverteu. Em João, no capítulo 19, versículos 26 e 27, Jesus estava crucificado, amados irmãos, a sofrer aquilo que nós nem sequer podemos imaginar, porque o sofrimento de Jesus foi realmente atroz. Mas no versículo 26 de João 19, diz assim a palavra de Deus: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, ou seja, João, o apóstolo João, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe, João. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus estava em agonia. Ele já estava em agonia no Getsemane, imaginam, depois de crucificado na cruz do Calvário. Depois de todo aquele sofrimento atroz, amados irmãos. Mas na cruz do Calvário, vendo a sua mãe, vendo o discípulo a quem ele amava, ou que se sentia amado por ele, melhor dizendo, de uma forma especial, João, Jesus não pensou só nele. E não pensou só na humanidade. Pensou também na sua mãe terrena, que estava a perder o seu primogênito. E disse: olha mãe, agora tens aí alguém para cuidar de ti, porque eu já não posso. Amém. Essa é a nossa responsabilidade. Eu não vou dizer o que é que o irmão deve fazer ao seu pai e à sua mãe, mas cuide dele. Assegure a sua dignidade. Um dia houve um amigo meu, um agnóstico, nem sequer crente, um agnóstico, que me disse alguma coisa que eu registrei para a vida. Termino com isto. Chega a uma certa altura que quem assegura a dignidade dos nossos pais somos nós, filhos. Alô? São os filhos que têm que estar lá a assegurar a dignidade daquele homem
daquele velhote e daquela velhota que na vida foram alguém que fizeram a diferença, nomeadamente na nossa própria vida. E se nós cuidarmos deles como eles cuidaram de nós, Deus vai ser glorificado. E nós vamos deixar um legado aos nossos filhos e aos nossos netos. Porque a Bíblia também diz, tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então, semeia cuidado na vida dos teus pais, para que um dia os teus filhos possam ter esse exemplo como referência e fazer o mesmo a ti próprio.